Paz do Senhor. Quero deixar uma palavra ao seu coração que encontra-se aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Bom, essa carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, e é uma carta fantástica, né, que traz orientações práticas e até fala de Cristo e a Igreja, né, uma carta sensacional. Quando nós observamos aqui o capítulo 3 dessa carta, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, né? E ele explica que essa oração que ele fazia aos irmãos de Éfeso, né, era para que eles crescessem, para que a presença de Deus habitasse no coração deles e eles estivessem vivendo em amor e compreender, né, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, né, em conhecer o amor de Cristo. O desejo dele, do apóstolo Paulo, era que os efésios, que os irmãos que habitavam em Efésios e também todos nós que servimos a Deus, atingíssemos a maturidade espiritual, né? Ele diz assim, cheios de toda a plenitude de Deus. Isso a gente conquista quanto mais nós nos aproximamos de Deus, né, em uma vida de oração, de busca constante, de jejum, de vigilância e amando a palavra de Deus e fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando ele fala aqui no versículo 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, ele mostra a grandiosidade e o poder do poder de Deus, né? Que Deus é onipotente, e também mostra que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Se nós pegarmos uma passagem em Isaías 29, né, ali versículo 13, ele diz que Deus diz ao povo de Israel que tem pensamento de paz, né, e não de mal, para vos dar o fim que esperais, né? Então, Deus sempre tem o melhor para nós e Ele pode fazer, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos, né? Aí ele diz, segundo o poder que em nós opera. Por quê? Muitos cristãos, eles pedem algumas coisas e Deus não concede. Aí a própria Bíblia explica por quê, né? Quando nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleites, né, para satisfazer simplesmente desejo pessoal, isso não está diretamente voltado ou ligado inteiramente com a vontade de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós entendemos a perfeita vontade de Deus e mais nós vamos estar no plano de Deus. E automaticamente nós vamos deixar de viver de forma egoísta, de forma carnal, né, buscando simplesmente os nossos próprios interesses, mas nós vamos passar a viver em amor, a viver para ajudar as outras pessoas, né, ou levá-las a Cristo, porque o mais importante de tudo é que as pessoas sejam salvas, é que as pessoas creiam em Cristo, creia no sacrifício de Cristo e seja salva, se entregando a Cristo, né? E esse é o nosso trabalho como igreja, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é as virtudes de Cristo, né, do nosso Senhor e Salvador. Então Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, o poder de Deus está acima de tudo e Ele pode fazer muito mais do que nós desejamos ou do que nós sonhamos.
porque a perfeita vontade de Deus, ela é boa, agradável, perfeita, ela é maravilhosa, e Deus quer que nós vivamos ou vivamos essa perfeita vontade de Deus. Aí ele diz, segundo o poder que em nós opera, nós temos o poder do Espírito Santo, né, o poder de Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós temos a presença do Espírito Santo, nós somos templos, né? O ser humano é templo, por isso que nós somos chamados de igreja, né? E quem habita em nós é o Espírito Santo. Aí ele finaliza dizendo, né? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nós, como igreja, devemos sempre adorar e glorificar e render glória e graça ao nome do Senhor Jesus em todas as ocasiões, porque Ele sempre vai fazer e faz o melhor para todos nós. E o desejo de Deus é que todos se arrependam, é que todos reconheçam Ele como Salvador, como Senhor, e nós sabemos que Deus, Ele é poderoso, maravilhoso, né? Tardio em irar. Ele quer que todas as pessoas se aproximem, creiam e vivam na plenitude de Deus, vivam de acordo com a vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado e para que o ser humano seja completo e viva sempre desfrutando do melhor que o Criador tem para todas as criaturas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.